A gente falou sobre alfabetização ecológica, depois a gente falou sobre alfabetização energética, a gente já conversou sobre a necessidade de um contexto holístico, né, da gestão holística para o desenho dessa relocalização, o desenho do êxodo urbano e a realização dele respeitando o como a gente quer viver. E hoje eu vou falar de um assunto que talvez não seja tão importante assim para a maioria das pessoas, mas que vem ganhando muita atenção no mundo inteiro, que é um caderno. Então, a confraria de hoje é dedicada a uma tecnologia muito antiga, que pouca gente sabe, mas foi uma das coisas que proporcionou, por exemplo, o nascimento do iluminismo e do sistema bancário dentro da parte norte da Itália, naquela época da Idade Média. Vieram os códices romanos, que eram impressos, né, em pedaço de madeira, casca de árvore e tal, e essa tecnologia, que era o papel, veio junto com a rota da seda e se encontrou ali. No livro, que está sendo lançado agora, tem um capítulo dedicado ao caderno, e eu compartilho várias passagens de vários pensadores da ecologia que mantinham cadernos. O José Luxemburger, o Alan Savory, o Bill Mollison, várias pessoas que ao longo das suas carreiras no movimento socioambiental, dentro da ecologia, dentro da permacultura, dentro do gerenciamento holístico, usaram cadernos como forma de manter um diário e organizar informações de campo. Informações de campo para um biólogo é uma coisa, informações de campo para um produtor é outra coisa. Mas a tecnologia é a mesma. Isso foi apresentado para mim pelo Vitor Sintra, que participa da produção aqui de vários trabalhos que a gente tem. E é interessante o histórico disso, porque John Locke, que foi um filósofo, era médico, também bem antigo, ele já organizava informações em um caderno comum. Isso tem uma história também na Itália, quando os livros eram muito caros e as pessoas não tinham acesso aos livros, as pessoas tinham um caderno que era o chamado caderno de lugar comum. Que a gente fala de lugar comum, na verdade teve a sua origem num caderno, que era o caderno onde as pessoas colocavam aforismos, citações, partes preferidas dos livros e virava uma coleção. Tinha um outro caderno também que era chamado Zibaldone, que era um caderninho onde as pessoas colocavam tudo, receita, citação, informação, listinhas, né? E obviamente a gente sempre teve o caderno também com a função do diário. Então nesse capítulo do livro eu faço uma revisão histórica, bem humilde, mas é uma revisão histórica, né, dessa questão do uso do caderno. Isso é importante porque as pessoas que produzem de forma ecológica no campo e têm certificação, elas são obrigadas a manter um caderno que tem o registro de todas as atividades de uma propriedade rural. Talvez você queira ser certificado pelo pessoal da agroecologia ou da certificação orgânica, talvez não. Mas a necessidade de a gente ter uma estrutura analógica de gestão é muito importante. E é por isso que o caderno, o diário, o hábito de fazer um diário está se tornando, de novo, muito importante no mundo. As pessoas estão voltando para o analógico para fazer uma desintoxicação do digital, da ansiedade que o digital traz. E aqui a gente tem outras vantagens. A gente tem um momento de introspecção, onde você não faz a gestão da sua relocalização ou da sua propriedade com várias abas abertas, com e-mail ou no telefone, onde tem rede social, tem, enfim, aplicativos de mensagem instantânea, né? Então, é uma maneira muito importante. O projeto foi lançado do livro, né, como o meu caderno de ida para o campo. Nessa ideia de a gente organizar um caderno que poderia materializar a transição, organizar e materializar a transição, e a tecnologia de uso desse caderno já fosse usada no campo. A gente mudou agora recentemente por conselhos com pessoas do campo editorial, né? A gente passou e teve várias colaborações de pessoas que já leram o manuscrito, a gente foi conversando, e pela seriedade do trabalho, o escopo que a obra acabou ganhando, as pessoas me aconselharam a trazer um nome mais sóbrio. E a gente agora está trabalhando com colapso e êxodo urbano, construindo vidas resilientes e autônomas no campo. Mas falando especificamente do caderno, não é a primeira vez que uma pessoa faz isso. Como eu falei, o John Locke já tinha feito isso lá em 1600 e bolinha. Mas, recentemente, um autor americano, que é o Ryder Carroll, lançou um método que chama Bullet Journal. O Bullet Journal ele tem uma tecnologia interessante porque você instala um jeito de organizar o caderno no próprio caderno, transformando o caderno em diário,
agenda e lista de tarefas. E você consegue fazer isso de uma maneira muito eficiente, porque você vai, ao longo dos registros, você vai registrando cada página, o número da página, e você começa com um índice. As primeiras páginas do caderno têm um índice. Na sequência desse índice, você tem ali um lugar que é chamado Registro Futuro, para você fazer os agendamentos de todo o ano. Isso é muito importante para o campo. Manejo de poda, manejo de capina, plantio, colheita, beneficiamento, datas importantes, por exemplo, para ver se as bombas d'água estão funcionando, para a gente poder revisar sistemas em lugares que tem risco de incêndio, enfim. Todos os agendamentos importantes da propriedade vão no registro futuro. Então você tem o índice, onde você anota, né, tudo que você vai fazer ali, o registro futuro, onde você vai colocar a agenda, e depois você começa. Aí você tem o registro diário, que é o seu dia a dia. No registro diário tem eu não vou entrar no detalhe de como você escreve, mas tem uma codificação, né, tem sinalizadores para você colocar o que é uma tarefa, o que é um evento, o que é um agendamento, o que é uma nota de diário. E ele encoraja a gente a fazer isso de forma resumida e fazer isso num ritual diário, 2 vezes por dia ou pelo menos 1 vez por dia. E aí depois, se você sentir necessidade, você expande as notas do diário. As informações, elas são organizadas no que ele chama de coleções. Então, as anotações, agendamentos, eventos do mês de janeiro formam a coleção do mês de janeiro. Dentro do mês de janeiro, eu posso ter, por exemplo, as minhas anotações de manejo com os ovinos. E aí eu tenho uma coleção, manejo com os ovinos. E eu anoto ali. E aí eu anoto coleção manejo com os ovinos, página 35, 30, 36 e coloco no índice. Isso facilita porque depois eu consigo encontrar essas informações. Tem várias adaptações, existe uma comunidade muito grande que usa esse método no mundo inteiro. Pessoas que têm dificuldade de aprendizado, pessoas que têm déficit de atenção, pessoas que, enfim, estão fazendo uma desintoxicação do digital e procurando trabalhar a questão da ansiedade. 1001 utilidades, mas é uma tecnologia analógica que eu acho muito importante da gente instalar ela no caderno de campo. A propriedade tem que ter um caderno de campo. E desse jeito você consegue ter data, ano e separar por coleções. Como eu separo por coleções, e eu quero ter, por exemplo, disponível depois que o ano passa, eu quero ter as informações dos ovinos disponíveis, eu acabei usando um fichário ao invés de um caderno. E ele me permite, obviamente, porque é um fichário, né? Ele me permite destacar folhas. E aí eu posso pegar essas folhas de coleções específicas e colocar dentro de outras capas e ter toda a gestão, toda a estrutura de gestão da propriedade rural dentro de um sistema analógico. Eu uso aqui também, em algumas páginas, tem uma coleção para isso, o meu contexto holístico. E uma das coleções que eu tenho, para eu me tornar mais consciente das decisões que eu faço, é uma coleção sobre decisões. Eu anoto ali a decisão, por que eu tomei aquela decisão e como é que ela passou no filtro do contexto holístico, né? E aí, por fim, a gente no campo, e passei a vida inteira acabando fazendo um esforço para ir para o digital e agora fazendo um esforço para ir para o analógico. Tem uns pequenos caderninhos, né? Isso aqui me remete muito também ao meu avô, que usava um caderninho no bolso. E a gente tem algumas pessoas têm comentários pejorativos, né? Assim, caderno de velho e tal, isso aqui é coisa ultrapassada. A gente não pode perder o maravilhamento da tecnologia que é o caderno. Não tem nada de ultrapassado nisso. Isso aqui traz uma concentração. A fixação da informação pela escrita à mão é muito maior do que no computador e maior ainda do que digitado no telefone. Então, muito importante. Eu uso esse daqui no dia a dia, no carro, viagem, anoto uma coisinha aqui e depois o que eu preciso eu passo a limpo para o outro, né? Tenho feito um esforço para ancorar a estrutura de gestão, jeito de pensar, reuniões fora do digital. Parece que é um caminho de contramão, mas na verdade é um caminho de construção de autonomia. No livro eu trabalho com as 5 áreas essenciais do nosso viver e a última delas é a mobilidade, né? Então, moradia, alimentação, água, saúde e mobilidade. E na mobilidade eu faço no livro uma ressalva para a necessidade que a gente tem de manter canais de comunicação, canais de fluxo de ideias
que não sejam censurados, que não sejam espionados e que não sirvam de mineração de dados para corporações, para agências de inteligência, para treino de modelos, né, de inteligência artificial. Então, é uma escolha de cada um. É possível fazer tudo isso que é feito no caderno no computador, mas não é possível no computador atingir a calma, a introspecção, e isso alinha muito a gente com o campo. O computador joga a gente num ritmo frenético e o caderno traz a gente para um ritmo mais lento. Então, parte da estrutura, das ferramentas que eu trago no livro, Colapso Êxodo Urbano, começa com o caderno, porque depois a gente vai organizar tudo dentro do caderno. Eu apresento o caderno, depois eu apresento a gestão holística. No caso aqui da confraria e dessa série, a gente acabou invertendo um pouco essa ordem. Depois eu falo um pouco sobre as questões da relocalização. E aí as pessoas que vão procurar propriedades, avaliar regiões, elas já têm como colocar isso estruturado e organizado num caderno. Dá para imprimir foto, colocar junto, dá para você colocar informações que você conseguiu com a vizinhança, enfim, se você visitou num dia de sol, num dia de chuva, como é que estava a estrada, como é que não estava a estrada. Enfim, você consegue colecionar uma série de informações, sistematizar essas informações, inclusive para você conseguir pontuar uma propriedade em relação à outra. Esse hábito do caderno vai te facilitar muita coisa, né? Eu tenho esse caderninho pequeno, por exemplo, quando eu faço o manejo dos animais, muitas vezes eu pego o livro para ler, uma cadeira, e fico lendo, estou com esse caderninho na mão e fico observando os animais. E tem sido, as minhas anotações têm sido uma maneira de acelerar a minha alfabetização ecológica. Vários comportamentos dos animais, o que eles pastejam, o que eles escolhem, por que um animal vai em determinada planta e os outros não, depois eu vou pesquisar o que tem naquela planta. Então, o caderno ele te traz para um momento de foco, atenção, introspecção. Eu podia fazer isso tudo com o telefone, tirar um monte de foto, fazer um monte de nota, mas no momento que eu abro o telefone, de novo, tem e-mail, mensagens, aplicativo de mensagem, de rede social e tal, e a gente acaba espalhando e perdendo a eficiência do foco, né? Então, nesse momento, eu convido vocês a dar uma olhada no método Bullet Journal. Não é meu, não ganho nada com isso, mas é um dos métodos mais recentes que organiza de maneira muito prática, instala num caderno analógico uma estrutura de gestão. A gente consegue registrar o passado, isso é até uma frase dele, né? A gente consegue registrar o passado, organizar o presente, planejar o futuro de forma muito eficaz. E com as coleções dos sistemas de produção, dos manejos, dos afazeres da propriedade, a gente acaba criando um registro muito detalhado da propriedade, acelerando o nosso aprendizado e a nossa intimidade com o território. Aconselho muito que essas coisas sejam feitas em papel e não no computador. Por incrível que pareça, eu acho que isso é um avanço e não um retrocesso. Deixa aqui para vocês comentarem, acho que muita gente vai achar isso estranho, mas eu faço o convite que vocês peçam o livro antecipado. O livro está para sair agora em julho, ainda pode fazer o pedido antecipado ainda em preço promocional, daqui a pouco o preço vai subir. Uma impressão colorida, o livro ficou com mais de 300 páginas, em torno de 300 páginas. Talvez com as ilustrações e a organização fique um pouquinho mais. Eu faço uma argumentação no livro para esse caminho de que a gente faça pelo menos parte da nossa gestão com abordagens analógicas. Enfim, trago aqui para vocês comentarem, a gente conversar um pouquinho sobre isso, talvez algumas pessoas achem estranho, mas de novo, todos os ecologistas que eu já estudei, eles tinham um caderno. E curiosamente hoje, o telefone facilita muito, o computador facilita muito, mas as pessoas não dialogam mais com a informação. Por exemplo, quando a gente tinha as fotos impressas, nós tínhamos as fotos espalhadas por todo lugar. E agora a gente tem a foto dentro do telefone e a gente fica escravizado no telefone, nunca consegue imprimir todas as fotos que a gente tira e acaba perdendo um monte de foto. Com a informação não é diferente, né? A gente tira um monte de foto, escreve um monte de coisa, manda mensagem para a gente mesmo no aplicativo, faz um grupo com a gente mesmo, faz uma lista de compra, e quando você vê, você está preso no telefone, perdendo horas de trabalho, horas de foco, e isso aqui resolve. Então, por várias questões éticas, ecológicas, eu estou, em algumas áreas da minha vida, fazendo um caminho de contramão, e faço o convite para que vocês também experimentem. No livro tem como fazer, o livro tem os exercícios, tem como montar o caderno,
todas as referências para as obras do Ryder Carroll, as referências de quem já organizou cadernos anteriormente na história, né? Enfim, tá aí para a gente discutir nos comentários, mas a abordagem de hoje, então, é um caderno que vira diário, lista de tarefas e agenda, tudo no mesmo lugar, para a gente organizar não só a relocalização para o campo, mas também o planejamento, desenvolvimento e manutenção da propriedade rural. Muito obrigado.